capítulo 4, irmãos. Eu creio que você já observou, glória a Jesus, o texto sagrado. Vamos ler, capítulo 4. Aleluia. Verso 6, rapidamente, lemos. Porque eu estou para ser sacrificado, o tempo de minha partida está cercano. He peleado a boa batalha, he acabado a carreira, he guardado a fé, porque lo demais me está guardado a corona de justiça, el qual me dará el Senhor, juiz justo em aquele dia. Não só a mim, mas senão todos também, todos os que amam sua venida. Procura venir pronto ver-me, porque temas me há desamparado, amando este mundo. E se há ido a Tessalônica, Crescente foi a Galácia, Tito a Dalmácia, só Lucas está comigo. Toma Marcos e trai-lhe contigo, porque me és útil a ministério. Amém? Até aí. Porque me é útil ao ministério. Glória a Jesus. Diga glória ao Pai, glória ao Padre, glória ao Filho, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. glória ao Espírito Santo. Graças a Deus, que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesucristo. Se Deus é por nós, quem será contra de nós? Operando Deus, quem estorbará ou impedirá? Glória a Deus. Aleluia. Amém. E as palmas são para Jesus. As palmas para Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Cristo. Amados irmãos, os outros irmãos vão tentar falar em espanhol, vou tentar hoje falar de passo para você entender. Nós lemos um texto aqui da palavra de Deus e nós observamos uma coisa, irmão. Desde que é a mensagem, a palavra bíblica, a palavra de Deus, a palavra tem fonte de inspiração em si sola. Qualquer pessoa, você pode solamente ler a palavra, você já sente a fonte de inspiração, porque a Bíblia Sagrada é a fonte de inspiração, e esta fonte nunca se acaba. Amém. Aleluia, nunca se cessa. É a fonte de inspiração. A palavra de Deus é inspirada. O mesmo apóstolo aqui, ele disse, a palavra, ela serve para corrigir, redarguir e tudo, porque ela é inspirada. A inspiração da palavra. Então, glória a Jesus. Nós hemos lido um texto do grande homem de Deus, digamos, grande homem de Deus, o apóstolo Pablo. Aleluia. O apóstolo das missões, o apóstolo missioneiro, o apóstolo que hizo a diferença, o apóstolo que foi distinto em seu tempo, o apóstolo que foi, aleluia, um homem tremendamente usado por Deus, o apóstolo das cadenas, como ele disse no capítulo 6 de Éfeso, e o versículo 20: eu sou embaixador de cadenas, de prisões. Então, este apóstolo, como aqui também ele estava preso, ele estava em la cárcel, permissão de Deus. Amém? Uma vez eu perguntei a Deus, por que Pedro o Senhor suelta de la cárcel e Pablo o Senhor deixa ele um bom tempo em la cárcel? As prisões de Pablo serviram até mesmo de edificação para a igreja, porque as pessoas veriam a persistência, aleluia, do apóstolo estando em cadenas. Quando ele escreveu a carta aos Filipenses, capítulo 4, versículo 4, ele disse assim: alegrai-vos nele, Senhor. E ele não tinha motivo para falar, porque ele estava preso, ele estava na cadena, ele estava preso. E ele diz: outra vez eu repito, estou usando as palavras para você entender, outra vez eu digo, alegrai-vos nele, Senhor. Porque, em outras palavras, este versículo quer dizer:
Vuestra alegria não depende de circunstância. Minha alegria não depende de circunstância. Independentemente como está, aleluia, serei alegre. Não, eu estou passando por el vale de eu tenho uma alegria interior. Estou na prova, tenho uma alegria interior. Esta alegria não vai parar, não vai passar. Aleluia, a alegria é profunda em nossos corações, porque teremos gozo, paz, aleluia, em Cristo Jesus. Independente do meu problema, independente de meu problema, de minha luta, eu tenho alegria em Cristo Jesus e na salvação de Jesus. Eu tenho alegria. E ele agora está escrevendo a carta ao seu filho amado Timoteu, filho na fé, filho de Eunice, neto de Lloyd. Timoteu, aleluia. Eu encontro em Hechos capítulo 16, Timoteu, o pai de Timoteu grego e a madre judia. E na viagem que o apóstolo Paulo foi à Macedônia, Timoteu acompanhou também. Leia o início de Hechos capítulo 16. Timoteu acompanhou Pablo, foi Timoteu, Pablo e o escritor Lucas, o escritor do Hechos dos Apóstolos. Eles acompanharam naquela, aleluia, Jesus, naquela mesma viagem. E Timoteu, diz a Bíblia, que ele recebeu, só para nós outros chegar aqui, ele teve que ser circuncidado, porque o apóstolo Paulo diz: acaso para que não haja levante contra, ou os judeus se levantem contra nós outros, porque há incircunciso e aún mais, ele também é filho de gentio, é filho de grego. Aleluia. Tudo bem que a madre é judia, isso está em Hechos 16, me parece que verso 2 ou 3 adiante, por aí está escrito isso. Então, agora nós encontramos, irmãos, o apóstolo Pablo, ele dando as suas últimas palavras para Timoteu, dando as suas últimas palavras para Timoteu. Aleluia. Também em 2 Timóteo, capítulo 4, e a partir do versículo 6, onde lemos. Se nós vamos observar, primeiro Paulo está aconselhando Timoteu, dizendo: pero tu se sóbrio em todo, soporta as aflições e hace obra de evangelista, hace obra de um evangelista. Oh glória, oh maravilha, hace obra de evangelista, cumpre tu ministério. Em outras palavras, tu trabalho. Ministério é trabalho, ministério é, aleluia, trabalho. Oh glória, aleluia, cumpre então tu ministério. Versículo 6, porque é para você cumprir, Timoteu. Sabe por quê? Porque eu já estou sendo entregue ao sacrifício, e o tempo de minha partida já está cercando. Então eu quero que você cumpra, aleluia, porque eu já estou sentindo que meu dia está chegando, aleluia. Eu quero que você, Timoteu, esteja preparado, aleluia, sendo obra de evangelista e cumprindo seu ministério, porque a obra de Deus, Timoteu, não vai parar, aleluia. Eu vou partir desta terra. Pablo estava prevendo sua morte, ele estava prevendo seu dia chegado, que ele ia ser entregue ao sacrifício, e foi mesmo, aleluia. Glória a Deus. E ele foi mesmo, glória a Deus. Aqui o apóstolo Paulo está dizendo: oh maravilha de Deus, porque eu estou para ser sacrificado. O tempo de minha partida está cercano. O tempo da minha partida está cercano. Homem de Deus estava prevendo, aleluia, que faltava quizás uma contagem regressiva, aleluia, ou chegar o dia de sua morte. E ele estava prevendo, aleluia. Irmãos, Paulo é tremendo, irmãos. No capítulo 20 de Hechos dos Apóstolos, versículo
21. Ele disse: eu estou ligado por el Espírito. E ligado por el Espírito, ou eu e com o Espírito, eu irei a Jerusalém. Eu não sei o que vai me passar, senão que o Espírito já me revela que por toda cidade que eu passo me espera tribulações e prisões. Ele era um homem convicto. Ele era um homem que tinha certeza que onde ele chegava, aleluia, ia haver levante, mas ele enfrentava. O importante do servo de Deus é ser valente. O Salomão, ele disse que o russo, ele é intrépido como um leão, e o leão não ruge por nada. Aleluia, oh glória a Deus. Tem tantos clientes que são cobardes, tantos clientes que têm medo da luta, têm medo de padecer, mas o apóstolo Pablo não. Ele encarava, ele enfrentava as circunstâncias, ele ia, aleluia. O problema estava ali, ele se metia ali também, aleluia, porque tinha confiança em Deus. Mas quantas pessoas que não confiam em Deus, quando ele vê que ali vai ser uma prova para ele, ele diz: não, eu não vou, hein? E onde está a presença de Deus em sua vida? Onde Pablo está menosprezando a presença do Santo Deus de Israel em sua vida? Ele está contigo em todas as áreas, ele está contigo em todo o tempo, em toda circunstância, e tu não pode temer. Tu tens que, aleluia, ser uma pessoa corajosa, tu tens que ser uma pessoa que tem a convicção e a certeza que a presença de Deus irá delante de ti. Ele disse uma coisa que é digna de ser meditada. Ele disse: Timoteu, tudo bem, pode ser sacrificado, mas eu não tenho do que me avergonçar. Por que, Pablo? Porque eu he peleado a boa batalha. Tem pessoas aqui, irmãos, que não vão poder dizer essas palavras, porque seguramente não há peleado uma boa batalha. Ele disse: Timoteu, eu he peleado a boa batalha. Verso 7. Hei acabado, porque o importante não é só você pelear, é você também acabar o que você começou. Aleluia. Tem pessoa que começa e pensa no caminho de Deus, depois para. Esse não há acabado todavia sua caminhada, esse não há terminado. Tem pessoas que entregam os pontos a Satanás. Aleluia. Estabelecido em ele mesmo, Deus está falando contigo, eu tenho certeza. Aleluia. Mas não dá mais para mim, paro por aqui. Aleluia. Valente de Deus não hace isto. Valente de Deus, a Bíblia nos conta na história de um dos valentes de Davi. Um dos valentes de Davi, ele era tão guerreiro, ele era tão valente, que ele morreu com uma espada pegada nas manos, colocada. Ele morreu com uma espada. Assim é o soldado de Cristo, aunque chegar a hora de sua morte, mas você muere. Aleluia, glória a Deus, sem entregar. Oh, maravilha, Jesus. Você morre. Oh, glória. Oh, maravilha, oh, maravilha. Guerreiro de Deus é assim, irmãos. Pessoa, irmão, diz que é soldado de Cristo, mas quando o montinho se levanta, quando ele é aniversário mesmo, ele urge. Primeiro vendaval, corre. Aleluia. É porque não está revestido, é porque não tem segurança, não tem certeza. A Bíblia diz que a fé é a certeza de lo que não se vê e a convicção, ou vice-versa, de lo que se espera. Isso é fé, certeza e convicção. Isso é fé. Se você não tem certeza, se você não tem convicção, não é convicto. Aleluia, tu não tem fé coisa nenhuma, é qualquer outra coisa menos fé. É qualquer cosita por aí, é uma fé barata, é uma fé. Não, isso não é fé, isso é outra coisa, não é fé. Emoção bizarra. Aleluia. Porque pessoas que perdem a fé por aí caminho, irmão, está tudo errado, está todo errado. Pessoas assim: eu he peleado a boa batalha, mas só que tem uma coisa. Tem pessoas que disparam na carreira e perdem a fé, está errado também, porque o negócio é pelear a boa batalha, acabar a carreira.
estava vendo que ia haver perda da fé, pessoas iam perder. A Bíblia diz que nos últimos dias, São Mateus 24 e verso de número 12, a Bíblia diz, 24, 12, a Bíblia diz que nos últimos tempos, por se aumentar a iniquidade, o amor de muitos se vai esfriar, a fé vai acabar, a fé vai terminar, não vai ter fé em nosso coração. Porque o apóstolo Paulo diz no 1 Coríntios capítulo 13, que são verso 9 adiante, ele diz, me parece que está escrito, em parte os conhecemos, em parte profetizamos, mas quando vai manifestar o que é perfeito, então seremos conhecidos, aleluia. Mas tem um versículo que nos diz sobre isso, das três que vai, amor, fé e esperança, e a Bíblia diz, o maior é o amor. Tu tens que amar o Senhor teu Deus acima de todas as coisas. Aleluia. Porque quem ama Deus, o apóstolo Paulo amava Deus. O apóstolo Paulo amava as coisas de Deus. Até vitupério, persecução, ele passava por amor de Cristo. Ele disse, tudo eu sofro por amor eu sofro. Ele sofria, irmãos, grandes dificuldades, batalhas espirituais, todo por amor. Esse homem sofreu demasiado, irmãos. Este homem sofreu demasiado. Ele teria muito motivo de parar e perder a fé, mas ele disse não, ao revés, joelho peleado. Em outras palavras, sou esforçado. Eu sou esforçado, joelho peleado. A peleia que tu tem, irmão, estamos em uma peleia espiritual. Estamos em uma batalha. A Bíblia nos diz também no capítulo 11 de São Mateus, versículo 12, me parece. Desde os dias de Juan el Bautista, o reino do céu sofre violência, e os violentos lhe arrebata. Esta violência é a violência espiritual, é o esforço, aleluia, é o esforço que a Bíblia está dizendo. Desde os dias de Juan Bautista, o reino do céu sofre violência. Me parece que está escrito, os violentos lhe arrebatam. Paulo estava vendo já o momento de receber de Deus a coroa da justiça. E o que ele disse? Ele disse assim, empelhado a boa batalha, acabado a carreira, porque o que você acha por a mitad para não vale nada. Ele disse, por exemplo, a pessoa impeça, desiste fácil. Essas pessoas não são pessoas que agradam a Deus. O que retrocede, volta atrás, não é digno do Senhor, porque a Bíblia diz que aquele que põe na mão no arado, ele não pode soltar jamais. E por que tu quer desistir? Pode pensar em soltar, porque a carga é pesada. A carga é pesada, mas você não vai soltar deste arado. Aleluia. Porque em Hebreus capítulo 12, a Bíblia diz que nós temos recebido uma tão grande salvação. Então, se nós não podemos soltar assim, não podemos abrir mão de nossa salvação, amado irmão, vamos aí. Aí a Bíblia diz também, palavras do apóstolo Paulo para Timoteu e a igreja. Diz assim, porque lo demás me está guardada corona de justiça, la qual dará el Senhor juez justo. Aleluia. Deus é justo, irmão. Em aquele dia, e não só para mim, não tem egoísmo, não só eu que recebo, mas recebe também, sabe quem? Todos também que juntamente comigo amarem sua venida. Não só o eu que vou receber este galardão, esta recompensa, esta corona, mas a Bíblia diz que para receber também os que amarem sua venida. Esse, aleluia, isso é tremendo. Guarda o que tem, para que ninguém tome sua corona. O importante é você guardar. Salvação, irmão, o desejo de Deus é que todos se salvem. Me parece que 1 Timoteu 2 e 4, ele quer que todos se salvem e que venha ao conhecimento da verdade. Ele quer isso, porque só há um mediador entre Deus e os homens, Jesucristo, homem. Então Deus deseja que todos se salvem. Deus não quer que nada se perca. Mas isso não depende apenas de Deus. Isso
salvação é você que vai elegir na terra, amado. É você que vai elegir por sua alma, é você que vai pelear por sua salvação aqui contra os demônios. É você. Tem personagem que vai te salvar, vai te salvar como? Como que ele vai te salvar? Glória a Deus. Como? Aleluia. Você está equivocado. Aleluia. Ele quer que todos se salvem, mas a hora é um livre-arbítrio. Tu quer ser salvo? Santifica. Tu quer ser salvo? Consagra. Aleluia. Tu quer ser salvo? Seja sério. Glória. Não ser um cliente Vou falar outra palavra aqui. Não ser um cliente de aí, de cozinha aí. Não ser esse tipo de cliente, não. Tu quer ser salvo? Prepara-se. Peleia a boa batalha se tu quer ser salvo. Caso contrário, tem outra coisa que te espera. Menos salvação. Menos salvação. A Bíblia diz que cada homem dará conta de si mesmo. Romanos 12, 14. Ou 14, 12. Não me acordo muito bem na hora. 14, 12, ou 12, 14. Romanos 12, 14, ou 14, 12, um dos dois. A Bíblia diz: cada um dará conta de si mesmo. Então, se tu quer ser salvo, tu vai ter que dar conta. Aleluia. Paulo estava com segurança, seguridade da salvação, recompensa. Aleluia. Tem uma coisa aqui, Timoteu, eu vou te dizer. Timoteu, eu vou te falar. Porque aguardada a corona de justiça, a qual me dará, será que o Senhor vai te dar? Aleluia, me dará, é o Senhor, juiz justo em aquele dia, não só a mim, mas sino todos os que amam sua venida. Versículo de número 9, procura venir pronto ver-me, porque Demas me há desamparado, amando este mundo. Demas me há desamparado, amando este mundo. Aleluia. O que aprendemos aqui? O apóstolo Paulo, aleluia, ele tinha aliados. Ele tinha pessoas, colaboradores, e de repente essas pessoas abandonou ele no momento mais difícil, no momento mais duro, porque tem pessoas, irmão, que infelizmente só é seu amigo quando uma coisa va bem. Tem pessoas que só está contigo quando você tem alguma coisa, porque tem interesse, aleluia, segundas intenções. Então, se é seu amigo, tudo bem, mas quando a coisa queda feia para o seu lado, quando a coisa é complicada para ti, ele escapa. Aleluia. Covarde. Demas me há desamparado. Antes me amparava, agora não me ampara mais. Demas me há desamparado. Decepção. Aleluia. Aqui ele está decepcionado. Demas me há desamparado. Aquele que eu pensava que eu poderia contar. Sabe o que é isso? Ele se apartou. Aleluia. Demas me há desamparado porque ele amou o mundo. Demas me há desamparado. Quantos Demas tem? Quantos Demas tem os dias de hoje? Quantos Demas, aleluia, correndo nas espaldas para as coisas de Deus? Quantos Demas, aleluia, deixando de congregar? A Bíblia diz em Hebreus 10, 25, não deixando de congregar, como muitos têm por costume. É muitos Demas abandonando a igreja. É muitos Demas no dia de hoje, aleluia, deixando a fé, apostatando da fé. O apóstolo Paulo disse em 1 Timoteu capítulo 4, versículo 1, o Espírito disse claramente que nos últimos tempos muitos se apostatarão da fé, dando ouvido à doutrina de demônio. Aleluia. É o que diz a Bíblia. Alabado seja Deus. Então significa que apostatando. Muitos apostataram, em outras palavras, Demas. Uma colocação muito boa para chamar dos apóstatas. Demas, apóstata, apostasia. No tempo de Pablo já teria apostasia. E ele, em 1 Timóteo, que ele fala, que ele disse no versículo 1, vão se apostatar da fé, porque o Espírito já está me falando claramente. Ele disse, o Espírito disse claramente. Aquilo lá era a revelação do apóstolo Pablo, era a revelação que ele estava recebendo. Ele disse, vai chegar o tempo, eles vão se apostatar. Aleluia. Demas, apóstata. Aleluia. Aqui a Bíblia diz, no versículo de número, aleluia, glória a Deus, siga ainda, diz assim, e se há ido a Tessalônica, quem? Demas, crescente foi a Galácia, e
Tito a Dalmácia. Não tem nada mais. Mas ele disse que teria um amigo. Ele disse que teria um amigo. Versículo 11. Só Lucas está comigo. E agora ele quer mais persona. Lucas está aqui, o médico amado. O médico amado está comigo. Mas agora ele pede mais persona. Ele pede ajuda. Ele diz: Timoteu, quando chegar a ti isso aí, esta carta, eu estou falando aqui para você entender. Você então traz contigo também a Marcos, porque me é útil para o ministério. E observando o texto de Hechos dos Apóstolos, Marcos antes não valia nada. Para a missão, não. Era uma negação. Marcos era covarde. Marcos, não. Barnabé e Paulo tiveram uma grande discussão a causa de Marcos. Aleluia, porque Paulo descia sanguíneo, ele descia assim. Aleluia, esse quando vem nas viagens, ele sempre se vai e nos deixa aqui. Então Paulo diz: não quero, não vá mais com nós outros em viagens. Então Barnabé, por não concordar, e cumpriu Amós 3:3. Não andará dos juntos quando não está de acordo. Paulo e Barnabé tomam como que um choque. E o Marcos é parente de Barnabé, todavia, dizem Hechos dos Apóstolos. Então, Marcos, ele era covarde. Mas quem disse que você não pode cambiar? O tempo passou. Paulo já estava velho, porque em Filemão ele diz: e eu, Paulo, anciano. Aqui estava cerca de sua morte, então você já estava velho. Amém? Se você pesquisa, você vai ver que no momento do ano 64 por 67, aleluia, depois de Cristo, foi a morte de Paulo. Aleluia. Glória a Deus. Mais ou menos aí, por estes anos. Aleluia. Então, seu amado, Paulo aqui já estava com experiência, quase experiência, mas só que agora ele reconheceu o valor de Marcos. Aleluia. Ele odiou algumas pessoas. Aleluia, pode pensar nisso. Ele quizás odiou algumas pessoas dando testemunho de Marcos. Olha, mas o Marcos está usado agora. O Marcos agora não tem medo. Ele está revestido, ele está capacitado. O Marcos não é mais o mesmo. O Marcos cambiou. Aí Paulo recebe testemunho. Eu peço pensar, porque ele estava preso. Ele recebe informação de Marcos. E ele disse: Timóteo, quando venir, traga-me também Marcos contigo, porque hoje, agora, ele é útil para o ministério. Agora ele serve para o ministério. Eu quero Marcos, traga-me Marcos. Eu quero Marcos, venha contigo também Marcos, porque eu só tenho Lucas comigo. Trai Marcos, porque me é útil ao ministério. Irmãos, aleluia, Jesus, quizás um dia você não foi útil na obra de Deus, quizás até inútil, porque o contrário de útil é inútil. Aleluia. Quizás até inútil, mas quem foi que te disse que você um dia não vai ter utilidade na obra de Deus? Quem foi que te disse que um dia o Senhor não vai te aperfeiçoar? A Bíblia diz no capítulo 1 de Filipenses, versículo 6, aleluia, porque eu estou persuadido que é Deus que começou em vosotros a buena obra, a perfeccionará hasta o dia de Jesucristo. Aleluia. O que começou a obra em ti é a buena obra, ele vai aperfeiçoar. Glória. A palavra é de Deus. O Senhor me puso em boca para falar. Tem pessoa que só te desvaloriza. Tem pessoa que, aleluia, Jesus te menospreza. Mas está chegando o tempo do reconhecimento de Deus em sua vida. Aleluia, que eles vão ter que abrir a boca. A mesma boca que te humilhou, vai ter que te honrar. A mesma boca que humilhou você, vai ter que honrar você. Aleluia, porque quando chegar o tempo de Deus, o homem tem que reconhecer. Ele tem que reconhecer. Hay que reconhecer. Pablo reconhece que Marcos agora é útil. Aleluia. Eu me acordo se é Hechos capítulo 13 ou 15, um desses dois capítulos, que Barnabé e Pablo se separaram. A questão, Marcos. A causa da separação dos dois, Marcos.
Aleluia. E ele dizia: não, Barnabé, não, esse tipo aí, esse jovem Marcos, aleluia, covarde. Estou falando em outras palavras. Ele sempre urge delas viagens. Quando o dinheiro começou, você vai e deixa os outros solitos. Isso não está certo. E Barnabé defendendo ali o primo ou sobrinho, não me acordo o que é. Era primo ou sobrinho, né? Era primo de Barnabé ou sobrinho? Quando eu não me acordo mesmo. Era primo ou sobrinho? Amém. Glória a Deus. Era parente de Bernabé. Irmãos, seguindo adiante aqui, Lucas está comigo, e Marcos é útil para o ministério, tudo bem. Aí, nós vemos até esta palavra, aí, que há uma coisa tremenda, adiante, só um pouquinho adiante, ele começa a falar de coisas, dando um relatório de João Alejandro Herreiro, me causou muitos males. Herreiro, não sei se é Herreiro. Ele me causou muitos danos, mas o Senhor lhe paga segundo suas obras. O Senhor vai dar pago segundo suas obras. O Senhor que pague. Aleluia. Ele disse que também houve uma vez que nada quis ver ele, ou seja, na primeira defesa. Vamos examinar isso aqui. Já vamos terminar já a mensagem, irmãos. Ele disse, amados, que, aleluia, glória a Deus, todos podem, aleluia, adorar a Deus. Glória a Deus. Ele não é obrigado, mas se você sentir, glória a Deus, ter sentido que adorar o Senhor, não me importa. Glória a Deus. Então, irmãos, segundo o sujeito, ou conforme o sujeito, aí, irmãos, são palavras que ele diz: guarda tu também dele, grande maneira se há oposto a nossas palavras. Em minha primeira defesa, nenhum estuvo a meu lado, senão que todos me desampararam. Irmão, pessoa que Paulo, irmãos, orava, pessoa que através das mãos de Paulo receberam um milagre, mas na primeira defesa de Paulo, olha aqui, nenhum estuvo a meu lado, aleluia, nenhum estuvo a meu lado, senão que todos me desampararam. Esteja preparado para isso, meu amado. Não lhes seja tomado em conta pelo Senhor. O importante aqui é quando todos te abandonam, quando todos te desamparam. Mas a Bíblia diz aqui, o apóstolo Paulo decide experiência própria. Ele disse: pero el Senhor estuvo a meu lado. Aleluia. Quando as pessoas não estão ao seu lado, o Senhor está ao seu lado. Glória a Deus. Quando as pessoas te rechaçam e te abandonam, Cristo jamais te abandonará. Aleluia. Ele está contigo. Ele te ajuda. Ele te esforça. Ele está contigo, amado. Pero el Senhor estuvo comigo e me deu força. Ele vai estar contigo para te dar força no momento difícil. No momento difícil de subida, o Senhor estará contigo para te dar força. Olha o livramento de Paulo. Aleluia. Para que por mim fosse cumprida a predicação e que todos os gentiles ouvissem. Assim foi livrado da boca do leão. O Senhor vai te livrar da boca do leão. Ele vai te livrar. O apóstolo Pedro disse que Satanás anda ao redor de vosotros como um leão rugindo, buscando a quem pueda tragar, devorar. Aleluia. O apóstolo Paulo diz: mas o Senhor estuvo comigo e me livrou da boca do leão, porque havia propósito. Você não vai morrer antes do tempo. Eu aprendo com Paulo: você vai morrer somente no tempo de Deus. Vai chegar o tempo, aleluia, glória a Deus, porque ele disse que o propósito de Deus era para que fosse cumprida a predicação e que todos os gentiles ouvissem, aleluia, a prédica. Alabado seja. Pedro não morreu antes do tempo. Pedro morreu no tempo de Deus. Aleluia. Pedro só partiu no tempo de Deus. Aí vem Satanás
y hace la amenaza: voy a matar a Pedro. Mato Tiago, mato Jacobo, Pedro vai ver e Pedro vai sentir medo. Mas, irmão, quem tem promessa de Deus tem que descansar. Quem tem promessa de Deus não vai morir coisa nenhuma. Não que Satanás está dizendo: eu vou te matar, eu vou acabar com sua vida, eu vou acabar com sua família. Vai acabar coisa nenhuma. Não dê ouvido para Satanás. Olha a voz de Deus. Foi ele que falou contigo. Foi ele que prometeu para você vida e vida em abundância. Eu não fui preocupado com as ameaças de Herodes. Eu não quero saber de nada do que me habla Herodes. O que vale para mim é a palavra de Deus, porque a última palavra provém de Deus. A Bíblia diz em Jeremias capítulo 1, versículo 12: porque eu velo para poder por obra todas minhas palavras, eu velo para cumprir. A Bíblia diz em Isaías capítulo 55, versículo 11: aleluia, toda palavra que sai da boca de Deus não foi vazia, sem antes ter algo que produzir naquilo que foi designado. Eu vou ler em português, porque não consigo expressar em espanhol esse versículo. Glória a Deus. Então se diz lá em Isaías que a palavra que sai da boca de Deus não vai volver vazia. Não vai volver vazia. Então, amado, como Pedro, Satanás tentou fazer esta ameaça. Usou Herodes para dizer: amanhã tu morirás. Capítulo 12, diante dos apóstolos, o início do capítulo. Matou Jacobo e depois ia matar Pedro. Só que, distinto de Pedro, distinto de Jacobo, Pedro tem uma promessa. São João capítulo 21, versículo, se não me equivoco, 15. Pedro, tu me amas? Te amo. Tu me amas? Te amo. Tu me amas? Apacenta meus ovelhas. Tu me amas mesmo? Apacenta meus ovelhas. Senhor, tu sabes. Aleluia. Tu sabes, mas Pedro, tu me amas? Te amo. Tu me amas? Te amo, Senhor. Na terceira vez, Pedro se entristeceu, porque foi justo 3 vezes que ele negou a Cristo. Era como se Jesus estivesse falando para ele assim: foi esse tanto de vezes que você me negou, e foi exato 3 vezes. Na terceira, Pedro ficou triste. Senhor, não vou dizer mais nada, tu sabe. Ele: não, Pedro, só queria ver. Então me apacenta. Aleluia. Eu estou te nombrando como pastor de Jerusalém. Eu estou te dando um encargo como pastor que vai quedar aí para cuidar delas ovelhas. Mas de repente ele diz: Pedro, vai ser uma promessa para você. Quando tu era jovem, quando tu era quando tu era muchacho, quando tu era jovencito, você se vestia e ia para onde queria. Tu se ceñia, se vestia e ia para onde queria. Sabe Pedro que eu vou te falar? Vai chegar um dia, você vai quedar Pedro, viejo. Você vai quedar viejo. Aleluia. E Pedro não era viejo todavia quando Jesus estava falando. Aleluia. Oh glória. Quizás pode ser que tenha casa da idade de Cristo. Pode ser, não se sabe. Mas ele não era velho, ele não era um velhinho. Então, quando tu era jovem, tu se vestia e ia para onde queria. Vai chegar um dia, você vai quedar velho. A promessa estava em quedar? A promessa estava em quedar? Velho. Pedro estava, passou só alguns anos da subida de Jesus Cristo. Herodes agora se ataca contra a igreja e disse: vou matar, vou acabar com tudo. Pedro disse: eu confio tanto na promessa de Deus que aquele que me prometeu, ele disse que eu vou quedar é velho, eu não vou morrer agora não. Aleluia. Eu não vou morrer agora não, aleluia. Oh glória, eu não morrerei, agora não, aleluia. A morte está proibida até de mirar para mim, a morte não pode nem mirar para mim, porque agora eu não morro. Aí Pedro, sinal da confiança, sabe o que ele foi assim na cadeira? Dormir, descansar, porque ele teria confiança. Quem não confia perde o sonho. Ai, minha mão vai me matar. Eu vou morrer. Pedro não. Ele já vou morrer coisa nenhuma, Satanás. Fiel é aquele que promete. Aleluia. Fiel é aquele que promete. Eu confio nas promessas do Senhor. Eu creio na promessa de Deus. A Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 1, versículo 20: todas as
quantas promessas tem de Deus o sim e o amém. Aleluia. Prometeu, está prometido. Ele não revoga. A promessa de Deus não vai atrás. O que ele prometeu está prometido. Agarra a promessa. Deus prometeu. Aleluia. Deus nos ha hecho promessas. Aleluia, meu vidente. Oh glória! Ele nos fez promessas. Deus nos fez promessas. De Deus foi firme são as promessas. Aleluia. Oh maravilha! Se as estrelas o brilho cessa, mas as promessas de Deus brilhará. Aleluia. Está brilhando as promessas de Deus. Glória a Jesus. Deus chamou Abraão e disse: Abraão, mira para as estrelas. Conte a hora, conte. Não conseguiu contar. É as minhas promessas, Abraão. Tu vas ser parte de uma grande nação, Abraão. Tu vas ser parte. Irmão, não se preocupe, irmão. Não se preocupe, não se preocupe. Confie em Deus. Aleluia. Confie em Deus, irmão. O diabo não pode fazer nada contra ti. Aleluia. Se Deus é por nós, quem será contra nós outros? Deixa o diabo se levantar. Glória a Jesus. Sabe por que o diabo não é irado, irmão? Porque tu está dando muito prejuízo para Satanás. Eu vejo Paulo, aleluia, assim, no joelho peleado lá foi na batalha. Prejuízo para o diabo. Aleluia. Onde passei, ganhei alma. Onde passei, almas foram salvas. Aleluia. Joelho peleado lá foi na batalha. Olha a vergonha que Paulo passou em Satanás. Ele diz assim: e tem mais. Ele peleado lá foi na batalha. E acabado a carreira, Satanás. Você não tem como me acusar. Eu acabei a carreira. E tem mais uma coisa, para a sua vergonha, eu guardei a fé. Não perdi a fé no meio do caminho. Porque tem pessoas que estão disparando na carreira no evangelho, estão perdendo a fé. Tem pessoas que não tem que correr. E vai e perde a fé. Nem que você seja um tortuguita. Tortuguita. Isso mesmo, tortuguita. Mas que você vai chegar lá, você vai chegar. Eu não sei como, mas você vai dando passinho, ele vai te ajudando. Passinho. O importante é você chegar na cidade santa e entrar por as portas e não ter nem o que saber, não só para que o glória de Deus. Aleluia. Não vale de nada, mas que tu dispara na carreira. Aleluia. Não, tem que ser comigo assim. Se cansa. E não consigo mais. Tem crente, irmão, que está cansado. Ele não vai refugiar em Deus. Ele quer lutar. Eu luto. A Bíblia diz que Davi se cansou. A Bíblia diz que Davi lutou tanto que se cansou. Aí Davi, o que é isso? Prudência. Ele já estava velho, tinha certa idade. Agora ele disse: eu vou entrar dentro da cisterna. Espera um pouquinho, recobro-me força para não morrer na mão do inimigo. Mas só que quando ele estava descansando, o intruso chegou. O Esbibenob chegou. Esbibenob e disse: vou te matar. O gigante na frente de Davi. Davi não tinha mais escapatória. Aleluia. Tem personagem, não pode de qualquer maneira. Mas irmão, tu está cansado, irmão. Irmão, tu está cansado. Busca primeiro o revestimento para vencer esse inimigo. Vai aí, Deus, me dá graça, me dá poder. Busca um som de Deus, te vai vencer. Porque tem vezes que nós outros se agotamos. Tem vezes que nós outros estamos. Não é fácil a luta, você está sem aire. Tu não pode. O que tu tem que fazer? Tu pode todas as coisas, aquele que te fortalece. Ele tem que te refortalecer
aleluia, mas de repente Deus mandou socorro, aleluia. Um outro chamado Abisai vindo correndo, saltou, aleluia, onde estava a cisterna e matou Escribenob e disse: tu quer apagar a lâmpada de Israel? Morte a Escribenob. E Escribenob não apagou a lâmpada de Israel, chamada Davi. Aleluia, aleluia. O diabo não vai apagar a lâmpada, o inimigo quer apagar a sua lâmpada, ele não vai conseguir apagar. O diabo quer te matar, ele não vai conseguir te matar. O inimigo quer apagar o fogo da espírito, a subida, ele quer apagar a chama do Espírito, mas não vai apagar, porque o Espírito Santo, que simboliza a Abisai, vai chegar à sua defesa. O Espírito Santo vem, olha o Espírito Santo, ele vem, ele está chegando sobre ti na hora, ele vai te socorrer. O Espírito Santo te socorre hoje, o Espírito Santo te socorre hoje, aleluia. Satanás não vai matar sua vida espiritual, ele não vai te matar na fé. Tem pessoas sendo usadas por o diabo para te afligir, para você se desviar. Tem pessoas, irmão, que só serve assim, destruir o templo de Deus. Mas Paulo disse: aquele que destrui o templo de Deus, Deus também lhe destruirá. Oh glória, toma cuidado. Você que põe no pé para seu irmão cair, você que está servindo de escândalo para que outra pessoa venha cair na fé, venha desistir, porque tem pessoa que não vai e não quer deixar quem quer ir seguir adelante. Tem pessoa que não sabe que não vai para o céu e quer instrumento do adversário para ser que você também perca sua salvação. Vigile com isso, tome cuidado com isso, aleluia. Tome cuidado com essas classes de crentes nos dias atuais, aleluia, que não vai para o céu e não quer deixar você ir. Ele diz: eu não vou, eu estou condenado mesmo, mas eu vou levar você comigo. Próprio demônio na vida dessas pessoas. Aleluia. Eu não vou para o céu, mas eu vou ser o espanto da igreja, eu vou ser o horror dessa igreja. Aleluia, isso é escória, irmãos. Aleluia, vamos vencer. Aleluia, com o poder da oração, repreende esse demônio e segue adiante. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Muitas vezes, irmão, a Bíblia nos diz que não é para nós ungir aí que não conhecem a palavra. A Bíblia nos diz, estou sentindo, estou falando. A Bíblia nos diz que é para você tomar cuidado com os que se disse ser irmão e é avaro, fornicário, ladrão. É também todas essas coisas. Encontra na Bíblia. Acho que é 1 Coríntios, capítulo 5 e versículo 11, me parece. Eu creio que é 1 Coríntios 5, 11. Porque seria impossível você viver no mundo, mas é para correr daqueles que se dizem irmãos. Os que se dizem irmãos, porque é poder de influência. Os que carregam a Bíblia têm poder de influência. É para tomar cuidado é com eles, para você não ser levado por eles. Então são os que dizem ser irmãos, aleluia, e tem todas as malas obras, aleluia. O Senhor Deus disse, através do apóstolo Pablo, é claro, que os que se dizem ser irmãos e não são o que? São ladrão, são fornicário e coisas más. Eu não me acordo se é 1 Coríntios ou 2. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 11, me parece. Isso, versículo 10, a partir do versículo 10 até o 11. Aleluia. Chamando-se irmão, contando com o versículo 11. Leia os dois versículos, versículo 10 e versículo 11. Mas vendo os escritos, não se juntei com nenhum que se chamando ser irmão foi fornicário, avarento, idólatra. Tem crente idólatra, irmãos. Tem crente idólatra. Tem crente que é idólatra, maldizente, borracho, ladrão. E também é com tal nem comais. Com tal nem tenha comunhão, em outras palavras, nem comais. Aparte-se dele. Porque diga com quem tu anda, dirão quem tu és. Um dito aí afuera. Diga com quem tu anda e dirão quem tu és. Tu quer ser sábio? Anda com um sábio. Tu quer ser sábio? Anda com um sábio. Porque a Bíblia diz, o Salomão digo isso, o Salomão falou isso. Andando com um sábio, tendrá mais sabedoria. Mas andando com um nécio,
Usted irá por el mismo camino de él, porque ele não tem nada de bueno na vida. Ele não tem nada que presta. Se você andar com um contendeiro, você vai ser um contendeiro igual. Porque todo mundo vai, o contendeiro está junto é porque tem alguma coisa. A Bíblia diz, não andar a dois juntos se não está de acordo. Quando eu não estou de acordo com uma pessoa, eu me aparo. Com estratégia, é claro, com estratégia. Não assim mostrando um rechaço, mas eu corto o caminho. Porque não me sirve de nada, não me é útil, não me edifica. Aleluia. Se ele é com maldizente, o que é que tu é? Tu é maldizente também, igual que ele. Porque não somente os que assem, Romanos 1:32, mas os que consentem com os que? Os que consentem com os que assem. Aquele que consente, para Deus é a mesma coisa. Harina da mesma saca. Harina da mesma saca. Porque está consentindo. Satanás vai para o inferno os dois. Porque tem aquela coisa, irmão. Quando você quer consentindo com coisas erradas, quando você quer consentindo com um pecado, a pessoa é murmurador, você quer, tu tem razão, não sei porque eu estou falando isso, não sei, de verdade eu não sei. A palavra cambiou, aí tu é igualito para ele. Quando chegar o dia do juízo, você concordou com aquele homem na terra, não? Você concordou com os pecados dele? Tu participou dos pecados ajenos? Participou? Sim. Senhor, mas não foi eu, Senhor, não foi eu, foi ele. O Senhor dizia, irmão, para mim, na minha justiça, o que consente com o que hace é tudo igualito, não cambia nada. Então, para ti aqui não tem lugar. Aleluia, o juízo vai ser muito duro. Toma cuidado, porque Satanás está dando alerta para alguma pessoa, porque a palavra não pode ser vazia. Se Deus está usando o predicador para falar essa palavra, é porque tem gente aqui que está consentindo, aleluia, com o pecado sabendo, sabe do pecado e ajuda a encobrir, sabe que o outro está ali blasfemando, está criticando e quer encobrir. Glória a Deus, aleluia. Glória a Jesus. Deus sabe, irmãos. Deus sabe o que está acontecendo, porque Deus está dando esta palavra, aleluia. Ele está te dando uma oportunidade de arrependimento, aleluia. Você vê que a palavra cambiou, irmãos. Não tem um predicador como ele abre o que ele quer, não é isso, não, irmão. A Bíblia diz em Números capítulo 23 que Balaão tentou abrir a palavra dele, não dava. Deus cambiou o disquete da mente, Deus cambiou. Eu estou falando na siciliense, aleluia. Como se Deus cambiou assim o processo. E aí, sabe o que ele abriu? Ele abria a boca acima da montanha. Ele dizia: Balaque, Balaão, maldice, porque tu é profeta, maldice. Então, se palavra por boca de profeta aconteceria, aleluia, porque era profeta. Mas Balaque descia: Balaão, maldice o povo de Deus. Aí Balaão disse: eu vou maldizer, Balaque, calma aí, tranquilo, Balaque. Aí Balaão abria a boca: contra Israel não há encantamento. Balaque que dava assim: pero maldice, tu está falando bem desse homem. Não dá, Balaque, não dá, Balaque. Eu entendo falar a palavra contrária, mas não sai. Só sai o que Deus quer, só sai a tua palavra. Contra Jacó não é maldição, contra Israel não é maldição, não tem maldição, não tem, aleluia. Quem manda na boca de predicador é Deus, irmão. Quem manda na boca de predicador é Deus. Você já viu quantas vezes na palavra Deus correu de jeito? Como está sabendo? Não é que está sabendo, não foi que nada contou. É que o Espírito Santo está mandando abraço ao resto. Aleluia. Abraça, olha, recebe. E vida, recebe. Que Deus os bendiga, irmãos. Todos parados em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Receba essa palavra aqui. Deus é fiel, aleluia. Ele está aqui. Oremos a Deus sem perder de tempo. Está gostoso aqui falar das coisas de Deus. Está muito bueno aqui falar das maravilhas. Aleluia. Essa palavra nos edifica. Aleluia. A palavra de Deus é viva e eficaz. Glória a Jesus. Aleluia. Aleluia. Ele está aqui. Levanta a sua mão ao cielo e adora a Deus por um minuto. Adora a Deus. Adora a Deus. Agradeça a Deus por a palavra que Deus ha dado a nossos corações. Eu não tenho nenhuma capacidade para predicar. Eu não sei predicar. Mas o Senhor é fiel. Ele põe a palavra na boca. Oh, glória. Muitas é a intenção do coração do homem, mas a resposta certa vem dali. Aleluia. O Senhor comprova. Sai da boca de Deus
respuesta cierta. Y hoy Dios habló contigo por esta mensaje. Oh glória, você que tem o Espírito Santo a seu lado, abre línguas estranhas neste momento. Dê lugar ao Espírito Santo. Sinta a presença de Deus. Aleluia, 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 aleluia. Adora Ele. Solamente adore, porque Deus vai agir em sua vida. Solamente adore, porque Deus vai operar em sua vida. Ele falou contigo nesta palavra. Por encarnação, receba a vitória para a glória de Jesus Cristo. Amém e amém, Senhor Jesus Cristo. Bate palma para Jesus. Aleluia. Vamos lá, vamos sentar por um momento em tua presença, por um instante do Senhor, por um instante do glória. Aleluia. Tudo daria, não importaria lo que tengas que pasar, lo que tengas que esperar. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de